Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E nós estamos exatamente nas dissertações espíritas, segunda parte, capítulo 31. Está sendo lido pela nossa amiga Carla e a tia tem feito os comentários. Vamos fazer a nossa prece de gratidão envolvendo a nossa irmã Aramita. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do estudo e do trabalho. Ajuda-nos na compreensão desta obra que se encaminha para o seu final, nessas dissertações que são verdadeiras lições, verdadeiros aprendizados, para que possamos retê-los, meditar sobre eles e colocar em prática no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Jesus, pois tu sabes que nós, os espíritos rebeldes, ainda vacilamos, ainda discutimos, ainda brigamos e fazemos questões de ninharias. Então ajuda-nos com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compreensão, e que possamos caminhar cada vez mais até ti, que espera por nós desde sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, qual vai ser a mensagem hoje? É a dissertação de número 12, assinada por Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu na França em 1412 e desencarnou em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. Foi uma camponesa francesa e ela foi canonizada pela Igreja Católica, que foi considerada santa, em 1920. Ela é considerada uma heroína pelos franceses por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos, que foram vários conflitos entre a França e a Inglaterra no final da Idade Média, de 1337 a 1453, que teve a vitória da França e seus aliados. E para nós espíritas, ela não é considerada uma santa, né? Ela é uma médium que recebia as instruções de vários amigos espirituais na Igreja Católica, chamados de São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina, para liderar um exército contra os ingleses e libertar a França. E ela, sob o comando desses espíritos, chegou a liderar 5.000 homens e libertar uma das cidades da França. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem Ele favorece com o dom da mediunidade. Quanto mais graça recebem do Altíssimo, mais perigos eles correm, e esses perigos são tanto maiores quanto se originam dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médios lhes atraem os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho, o desafio, os entraves. Esquecem rapidamente a incapacidade primitiva que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais, o que só devem a Deus, atribuem-no ao seu próprio mérito. O que acontece então? Os espíritos bons os abandonam, eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que desde então somente lhes pode ser fatal. Nunca me cansarei de recomendar que vos confieis ao vosso anjo da guarda, para que vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, de que sem o amparo do nosso divino mestre, sereis severamente punidos, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médios a se manterem atentos contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, eu já o disse, é o orgulho.
Joana d'Arc. Mensagem espetacular, de muita orientação para todos nós. Aqui ela se direciona ao médium ostensivo, mas a gente também pode falar do médium passista, do médium dialogador, do médium palestrante, do médium dirigente, porque todos nós somos inspirados no momento que nós estamos num trabalho. No momento que nós subimos a uma tribuna, com um coração desprovido de vaidade, de orgulho, nós naquele momento somos médiuns. Então, quando nós começamos, como ela é bem clara aqui, qual é o maior entrave para os médiuns? Pronto. É por isso, gente, o cuidado com os elogios. Elogios não faz bem a ninguém. O elogio, ele mexe com um dragão que está dentro de nós, que é o orgulho. Então, uma coisa é incentivo, a outra coisa é elogios. Eles são bem diferentes e bem específicos. Então, o médium, ele começa a acreditar que ele é escolhido. O primeiro ponto que nós temos que pensar é que o médium ostensivo, a mediunidade ostensiva, ela não está vinculada à evolução moral. A mediunidade, ela é uma predisposição orgânica e pode aparecer e estar justamente para aqueles que mais precisam evoluir e crescer. E não tem absolutamente nenhum vínculo com a condição moral. Ah, o fulano é médio, é um espírito moralizado. Em absoluto. Agora, a minha condição moral é que vai dar qualidade ao trabalho mediúnico. Então, vocês me permitem, mas vamos ticar toda a fala dela. Ela diz que Deus deu a ela uma missão para favorecer, né, aqueles que trazem o dom da mediunidade. Quanto mais graça recebem do Altíssimo, mais perigos eles correm. Então, quanto mais graça e quanto maior a tua faculdade mediúnica, ver, ouvir, psicografar, psicofonia, materialização, mediunidade de cura, ok? Então, quanto mais graça recebem do Altíssimo, mais perigos eles correm. Porque aqui também pega a fala do nosso Senhor. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, você imagina, uma coisa é receber uma influência de um espírito sem ter nenhum conhecimento que o espírito pode me influenciar. Eu acabo imaginando que aquilo é da minha cabeça. Outra coisa é eu ter todo o conhecimento e, além do conhecimento, ver o espírito, ouvir de forma ostensiva o espírito. Então, aquela pessoa que recebe a intuição, mas que não tem nenhum conhecimento espiritual, vai responder pelas suas atitudes? Vai. Mas esse aqui que recebeu a intuição e viu e ouviu, ele vai responder, mas com um agravamento muito maior. Porque ele sabe que ele estava sendo influenciado e que tinha um espírito para isso. Então, a responsabilidade do médium passa a ser dobrada, porque ele tem informações que o outro não tem. O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que aquele lá primeiro pode ter caído só uma vez. E eu, como médium ostensivo, posso ter caído milhões de vezes. E aí o papai dá uma faculdade para ver se dessa vez a gente acerta. É um recurso a mais que a misericórdia divina dá. Para ver se dessa vez, meu filho, eu vou abrir para você um canal para você ver o que é mundo, encarnação e influência espiritual. Para ver se dessa vez você acerta. Logo, eu vou responder por isso. Entendeu? Meu filho, mesmo eu abri a porta, mostrei o que estava por detrás de tudo, você viu, ouviu, e mesmo assim, meu filho, você caiu. Ou seja, e não é Deus cobrando, nós sabemos que é quem? A própria consciência. Então, para nós espíritas, acordar do outro lado e poder fazer uma autoavaliação e ver
que não fizemos o que deveríamos ter feito, que duvidamos muitas vezes, para nós vai ser uma dor moral muito grande. Gente, eu sabia de tudo isso, eu estudei tudo isso no EOS. Eu estudei nas obras de André, eu estudei no livro dos médios, por que eu não vivi? Ou seja, essa nossa dor amoral vai ser muito maior. Então, o que a gente aprende? Gente, não é ser um espírito superior, é o esforço que a gente tem que fazer. Por mais que eu esteja batendo a porta na hora de uma raiva, que eu bato a porta, poxa, mas eu sou espírita, mas eu estou fazendo um esforço enorme. Porque a minha vontade, na verdade, era arrancar a porta e quebrar na cabeça do cidadão. Então, na verdade, o que nós temos que avaliar é o nível do esforço que eu estou fazendo. Porque, de repente, no meu passado, eu era alguém que não arrancava a porta, não. Eu era alguém que metia bala, que matava, que mandava matar. Então, hoje, a minha vontade é arrancar a porta, mas eu estou fazendo um esforço enorme para não mais arrancar, mas ainda dá vontade de bater. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma história que nós ouvimos no processo da evangelização infantil, de uma criança que adorava pegar aquela... como é que é? Baladeira, estilingue, e ele matava os passarinhos. Ele já andava com a baladeira, o estilingue, engatado na bermudinha dele. Então ele saía da evangelização infantil e já ia pegar os passarinhos. Então, e a gente acha trabalhar, o pessoal, na verdade, ele não era nosso evangelizando, mas a gente ouvia no processo da avaliação, né, a evangelizadora contando a tristeza dela, e o menino não parava. E falava da criação divina e dos passarinhos, e ele nem tinha para aquilo. Foi necessário um amigo espiritual falar que na encarnação, a última encarnação dele, ele foi um matador. Ele foi um matador, sabe matador de aluguel? Que é a pessoa contratada para matar, e ele gostava de fazer isso. Então, por mais que seja algo doloroso, mas já houve uma evolução. Agora, obviamente, a tendência está dentro dele, ele ainda é criança. Então, vê também o movimento de trabalhar muito bem nisso, porque na fase adulta pode vir a desenvolver novamente. Porque ele gosta, ele tem prazer. A reminiscência. Esse é o trabalho da educação infantil. Esse é o trabalho da educação dos pais. Observar as tendências boas, incentivar. As ruins, corrigir. Continua ela. E esses perigos são tanto maiores, então quanto mais graça recebe do Altíssimo, já sabemos o que é essa graça, mais perigos eles correm, os médios. E esses perigos são tanto maiores quando se originam dos próprios favores que Deus lhe concede. Então a mediunidade ela coloca aqui como um favor divino. Aí se aproveitar. Que é merecimento? E sim, vai descer disso, que é o mais perigoso. O que ele está dizendo? É merecimento a mediunidade? Não, é um favor de Deus. As faculdades de que gozam os médios lhe atraem os elogios dos homens. Então, volta a repetir. Gente, a pior coisa para atrapalhar um médium são os elogios. Mas faz sentido os elogios, né? Porque assim, a pessoa tá grata e não sabe ver, mas o médium sabe que não é dele, né? Exatamente. O médium tinha que ter essa consciência. Então, de repente, o médium de cura. Um dos mais perigosos é a mediunidade de cura. É a mediunidade de cura. Porque aí a pessoa acaba recebendo 1000 elogios. A pessoa começa a se achar muito importante e caiu. Já era, caiu. Ainda tem aqueles que aparecem para querer pagar. Então, é muito... Gente, nós temos que fugir de tudo o que nos envaidece. Então, quer ver uma coisa perigosa? É você começar a fazer atendimento incorporado. O espírito está aqui me dizendo isso. Gente, a mediunidade, ela deve ser exercida. Como que a gente aprende? Dentro da sala, no silêncio de uma mediúnica.
Quantas vezes nós estamos fazendo um diálogo, a gente recebe a inspiração e a gente não precisa comunicar? Quantas vezes a gente está fazendo diálogo e a gente percebe, escuta muitas vezes psiquicamente o ataque que aquela criatura está sofrendo, e eu vou dizer, percebo um espírito falando isso, isso, isso. Mas quem é que quer falar? É a vaidade, para dizer para o outro que você é médium. Quantas vezes a pessoa está contando uma mentira e você está sabendo que é uma mentira e você fica com aquela cara de paisagem assim, olhando para a pessoa? Mas você não pode dizer, o espírito está me dizendo que você está mentindo. Porque isso seria um ato de vaidade. O Chico dá 1000 exemplos de humildade. O próprio Divaldo que conta isso. E quando o Divaldo, muito jovem, foi visitá-lo, o Divaldo pensou, porque Chico saiu na frente andando, ali pelo quintal, e o Chico estava falando com as plantas. E o Divaldo pensou, menino, ele é doido de pedra. Já se viu, tá falando com planta? É doido de pedra, né? Às vezes a gente é chamado de taxado de louco porque a gente conversa, né? Eu falo que só sozinha, entre aspas. Aqui, olhar de longe, essa moça é doida de pedra. Tô ali conversando com o Leonel, né? Um papo maravilhoso. Mas que olhar de longe, essa moça é louca. Então, o nosso Chico, pensa que ele captou, pensa que ele respondeu? Se ele fosse orgulhoso, não, Divaldo, eu não sou doido de pedra, né? Naquele momento, Divaldo não ia entender. Passaram-se anos, saiu uma reportagem numa determinada TV falando que as plantas percebem, são sensíveis à nossa palavra, à nossa vibração. E ele imediatamente lembrou do Chico, ligou para o Chico e contou isso. Aí Chico disse, tá vendo, irmão Divaldo, eu nem era doido de pedra. O homem esperou quase 20 anos para falar. E talvez o Chico nem lembrasse que o Divaldo tinha só pensado. Porque, na verdade, para esse tipo de médico, dessa capacidade do Chico Xavier, eles escutam, mas parece que a pessoa está falando. E às vezes até não consegue entender que, na verdade, a pessoa não exteriorizou. Mas como é que os espíritos se comunicam? E nós somos o quê? Espíritos. Continua a Joana d'Arc. As faculdades de que gozam os médios lhes atraem os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. O que é um escolho, gente? Empecilho, entrave. É um perigo, entrave, empecilho. Tudo que é contrário ao bem. Então, eis para eles o escolho. Então, aquele monte de gente elogiando, correndo atrás, aquela fila enorme para pegar autógrafo, aqueles aplausos delirantes, né? Esquecem rapidamente a incapacidade primitiva que eles devia estar sempre presente a lembrança. Qual é esquece rapidamente a incapacidade primitiva, a incapacidade dele, primeira. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no ao seu próprio mérito. E aí pega o Peixotinho. Você já deve ter ouvido 1000 vezes, mas para mim é um dos exemplos clássicos, porque Peixotinho era médio de materialização. Médio de efeito físico, um excelente curador. Então ele no Rio, um amigo no Ceará, pediu para que ele ajudasse, porque a filha estava desenganada dos médicos. Esse amigo, com muitas posses financeiras, mandou a passagem, Peixotinho chegou, ficou lá no hotel, né? Levou a filha e a filha se curou. A filha desse empresário amigo, que era amigo dele. Ele já estava voltando, ali no hotel, já se arrumando para voltar. Esse amigo foi até lá e disse, trouxe um presente para você. Olha aqui na janela. E ele olhou lá para baixo e disse, olha, eu não estou vendo. Está ali, ó. Era um carro. Você tem noção? Aí o Peixoto olhou para ele e disse assim, você está muito feliz, não está? Ele disse, estou muito feliz. Então não tire, aí o Peixoto, não tire essa alegria de outros pais. E devolveu a caixinha que estava com a chave dentro. Porque se ele começa a aceitar os presentes
desses valores absurdos como um pagamento. Ele acabou de curar a filha dele, então aquilo era um pagamento. Se ele aceitasse, o que ia acontecer? É o próximo parágrafo aqui, ó. O que acontece então? Os espíritos bons os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Pensa você perder a presença dos amigos. Porque vocês acham que os espíritos superiores querem se submeter a serem vendidos? Logo, porque o trabalho tem que ser todo reverenciado a Deus. Porque nós temos capacidade de curar alguém. Vamos pegar a obra Paulo Estevão? Quantas vezes Paulo realizava a cura, mas na verdade não era ele. Ele tem consciência, ele era um intermediário. Porque quem estava realizando a cura era Deus. Era Jesus. Então, por isso que nós não devemos aceitar nem o obrigada. O que a gente aprende aqui no EOS? Agradeçamos a Jesus. Pronto. Porque nenhum devemos aceitar o obrigado, porque nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui também bebendo da fonte. Nós aqui estamos estudando e estamos gravando para compartilhar com outros irmãos. Mas todos nós estamos do mesmo lado bebendo da mesma fonte. Todos nós na condição de seres com sede. Então devemos agradecer a quem? É sério, a Jesus. Mesmo aqui a gente está falando, mas quem garante que sou eu que estou falando? Não é verdade? Às vezes a gente em palestra, as pessoas vêm nos final e dizem assim, eu me lembro de teve um senhor que disse, você me conhece? Você me conhece? Ele foi assim, um pouco assim, rude, né? E eu digo, meu Deus, você não vai me bater. E eu disse, eu fiquei assim sem saber se eu dizia sim ou não, né? Mas eu não conhecia. Ele disse, não, você não me conhece. Você nunca me viu. Mas tudo que você falou era o que eu precisava ouvir. Eu digo, graças a Deus, eu só comigo, né? Mas fui eu que falei. Então é por isso que às vezes, quando eu vou à palestra, eu estudo. Mas eu não amarro o que eu vou falar. Por quê? Porque de repente o que eu amarrei, o que eu vou falar, não é o que aquele grupo precisa ouvir. Para isso a gente confia na misericórdia divina e nos trabalhadores que guiam esse trabalho. Agora, se a gente começa a se envaidecer, se a gente começa a achar que nós somos uma pessoa super inteligente, maravilhosa, e que Deus o livre, nós fazemos... Quem que vai se afastar? Os bons. Quem vai entrar? Os maus. E eles vão aprontar. Até quando você começa a falar besteiras. A mesma coisa quando nós queremos valorizar muito mais a personalidade do que o espiritismo. Então, gente, é muito sutil. E nós temos que estar muito atentos. Nosso canal tem nome pessoal? Tem alguma foto de alguém ali? Tem de Jesus. E das obras básicas. Então, é muito sutil. É muito sutil. Nós não queremos perder o amparo dos espíritos novos. Porque se perdermos, perderemos o trabalho que o EOS faz. O que dirá a encarnação, né? E a nossa encarnação. E a gente tem bebido tanto dessa fonte, isso tem nos feito tanto bem a nossa alma, falando em mim em particular, tanto bem a minha alma, que eu não quero perder isso em hipótese alguma. Que Jesus me livre e nos livre de todo o mal que existe dentro de cada um de nós. Os espíritos bons os abandonam, eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola. Qual é a função da bússola, gente? Orientar. Para se seguirem, para se guiarem. Acabou. Para onde você vai? Para que lado vai? Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos, mais são empurrados, né, a se atribuírem um mérito que não lhes pertence. Então, quanto mais aplausos, mais elogios, mais trabalhos realizados, mais a pessoa vai atribuindo méritos a ela que não é dela. Até que Deus os puna. Como? Retirando-lhe uma faculdade que, desde então, somente lhes pode ser
fatal, porque se der continuidade, a pessoa vai se comprometer cada vez mais. Nunca me cansarei de Joana de Dark, de recomendar que vos confieis ao vosso anjo da guarda. Olha aqui, ó, o nosso Leonel, né? Anjo da guarda. Para que vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso mais cruel inimigo, que é quem? O orgulho. Em várias obras, né? Várias Os obras. anjos da guarda. Anjos da guarda sempre. Essa aproximação com o nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, conversar, a gente tem que estreitar esse laço. Uma vez a gente estreitando, a gente começa a ouvir as intuições. Isso nos faz tão bem, gente, mas como nos faz bem? A gente precisa, é urgente estreitar esse laço, né, Carlinha? E essa fé no anjo da guarda é interessante porque ela está em várias religiões, né? Várias religiões falam disso. Então, a gente sabe aquela história, o povo aumenta, mas não inventa. Então, o anjo da guarda é poderoso, né? Nosso amigo espiritual. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura, a alegria de ser intérprete entre os espíritos e os homens, falando aqui diretamente do médium, porque o médium, ele é, daí a palavra médium, medianeiro. É aquele que liga o mundo espiritual e o mundo físico. Ser intérprete entre os espíritos e os homens, de que, sem o amparo do nosso divino Mestre Jesus, sereis severamente punidos. Então, mediunidade sem Jesus vai vir punição. Então, jamais cobrar, jamais se beneficiar materialmente, nem a nível de posição em relação à mediunidade. Nós temos um exemplo de médium espetacular que foi o nosso Chico. O Chico é o exemplo de mediunidade, é o exemplo de médium. Nunca se beneficiou, nunca. Ele recebia muitas doações, muitas. E todas as doações eram direcionadas. Todas as doações. Então as pessoas já sabiam, mandavam ranchos, até doação de dinheiro. Vocês devem já ter visto imagem do Chico, filas formando e ele dando dinheiro. Aquilo ali tudo era doações, porque Chico vivia com o salário dele. E do salário dele ele também ainda doava o pouco que ele recebia, porque ele era um homem aposentado, aposentou depois de ter trabalhado. Mas como ele atendia muita gente direcionava. E tudo aquilo, e ele não era ele sozinho não, era ele e uma equipe. Quem fala muito bem desse trabalho é a dona Nena Galves. A dona Nena Galves trabalhou com o Chico. Estava ali em São Paulo, Uberaba, São Paulo, essa era a vida dela. O próprio Centro Espírita, que é o Centro Espírita União, o CEL, em São Paulo, eu tive a honra de conhecer, sentei com a dona Nena e conversei. Ela conversa, ela fala, trabalha aquelas filas, tem fotos dela, imagem dela ali, lado a lado com o Chico, ajudando a atender naquela multidão constante. Sereis severamente punidos, porque fortes mais favorecidos. E a gente já entendeu, comentamos isso, esse favorecimento. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem atentos contra o escolho, olha aí, novamente, que os faria naufragar. Esse escolho, eu já o disse, é quem? O orgulho. Tá? Não devemos nos envaidecer de um trabalho que não é nosso. E mesmo quantos cientistas se perderam em suas pesquisas por conta do orgulho? De achar, porque mesmo os cientistas, em qualquer área, a gente também recebe uma inspiração. Tá certo que tem um fruto deles, mas nós não estamos abandonados. Você acha que um médico, ele atua sozinho? Agora, obviamente, vai depender das companhias do médico.
Porque dependendo da conduta moral dele, ele não consegue receber a inspiração de um espírito nobre. Mas tia, e o paciente que vai? É por isso que antes de ir a uma consulta, faça uma prece. Peça a Jesus o amparo para que possa inspirar aquele médico. Para ver, mais um. Dissertação de número 13, assinada por Pascal. Blaise Pascal, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo. Nasceu em 19 de junho de 1623 e desencarnou em 19 de agosto de 1662, aos 39 anos. Ele contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos. Nota da leitora. Dos fluidos, diz Pascal. Quando quiserdes receber comunicações de espíritos bons, deveis vos preparar para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque, lembrai-vos, o egoísmo é causa de retardamento a todo progresso. E se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos, que pela conduta souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançardes no caminho que a Ele conduz. Assim, pois, médiuns, aproveitai essa faculdade que Deus ouve por bem vos conceder. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre. Ponde sempre em prática a caridade. Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Que, dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita se abstenha, porque não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos desculpável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Pascal. Você vê que é uma continuidade da Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc fala assim, ela fala direto do orgulho e do comportamento do médium. Aqui ele vai falar daquele médium que quer receber as comunicações, né, as orientações de espíritos nobres. Então ele diz, quando quiser receber comunicações de espíritos bons, devemos preparar para esse favor, primeiro pelo recolhimento. Esse recolhimento, meus irmãos, é conduta. Não é só uma questão de silêncio mental. Se você é uma pessoa barulhenta, uma pessoa exagerada, uma pessoa uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que pensa demais, uma pessoa que onde chega faz muito barulho, é a sua forma, é o seu jeito. E não adianta que você ache que no dia da reunião mediúnica você vai conseguir dar um movimento de 360 graus naquela hora que você é uma pessoa calma, tranquila, maravilhosa. Não vai. Então, o recolhimento, ele é uma conquista diária. Ele é um exercício diário. É um movimento de introspecção mesmo. Entendeu? Esse processo do recolhimento. Porque nós não somos médium apenas no dia da atividade. Nós somos médios constantemente. Então, recolhimento, intenções puras. Olha que convite, intenções puras, porque quantas vezes nós vamos falar, mas a nossa intenção não é boa. O que a gente vai falar é até, vamos dizer assim, é o melhor, mas a intenção não é. Entende o que eu estou querendo falar? A intenção não é. E o outro, ele vai perceber, os espíritos, o que tu falou, o que tu fizeste, ou a intenção que estava por detrás de tudo aquilo? A intenção. Então, muitas vezes, eu posso dar um relógio para Carla.
O ato é nobre, é bom? E a intenção? Pode ser sim ou não. Entende? Então, por isso que ele diz, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem. Eu posso ir servir sopa, tá? Vou lá fazer sopa e vou servir sopa. Mas a minha intenção eu preciso apresentar no trabalho que eu faço, meu trabalho profissional, que eu estou fazendo um trabalho voluntário. A minha intenção é só essa. É uma intenção nobre? Não. Você está entendendo? Então é por isso que a gente tem que avaliar. Não é apenas o que eu faço. Eu estou fazendo por quê? Qual a minha intenção? A gente teve na revista espírita dessa semana o espírito do glutão, que falou que ele fazia o bem, mas era só por fazer, não tinha sentido para ele e isso não foi levado nem em consideração. Olha aí. E qual é a revista, ô Carlinha? Só para o pessoal... Dezembro de 1860. É porque os estudantes do EOS estão bem afinados. Eles querem saber a fonte. Eu já estou até me policiando. Se eu não lembrar a fonte, eu não conto mais. Mas isso é uma delícia. É assim mesmo que se deve ser. Vamos lá dar continuidade aqui, então. Pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Não é só o progresso pessoal, é geral. Porque lembrai-vos, né? Porque já juntinho, então, é uma resposta, né? Lembrai-vos o egoísmo. Olha novamente o egoísmo. Ela falou do orgulho. E aqui o Pascoal está falando do egoísmo. É causa de retardamento a todo o progresso. Então, o que é o mal? É o bem só para si. O que é o bem? É o bem para todos. Se o bem é só para mim, isso já é um egoísmo. Isso já é um mal. É causa de retardamento a todo o progresso. Se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos que pela conduta souberam fazer-se merecedores de lhes compreender a infinita bondade, é que Deus quer. Esse sopro aí é a inspiração. Se Deus permite que a gente receba o sopro, a inspiração dos espíritos nobres, é porque Deus quer, por solicitação nossa dos espíritos nobres. Lembra que aqui a gente está lendo uma mensagem de quem? Pascoal. É o espírito inferior? Não. Por solicitação nossa, os espíritos superiores, e atendendo às vossas boas intenções. Então, aqui, boas intenções, a gente está aqui. Quem que está coordenando esse trabalho aqui do Livro dos Médiuns? Allan Kardec, no mundo físico. As boas intenções, então, se Kardec tem ali a presença de um Pascoal, de uma Joana d'Arc, não é porque ele tem apenas médium. É por conta da intenção e do trabalho da codificação. Pascal. Assim, pois, médios, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem vos conceder. Tende fé na mansuetude do nosso mestre, ponde sempre em prática a caridade, não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Caridade, tolerância. E caridade, qual é a caridade mais fácil? Material. Caridade material. Qual é a caridade mais nobre? Moral. Caridade moral, porque ela exige muito mais. A caridade material, nós normalmente vamos dar daquilo que nos sobra. A caridade moral, ela exige muito mais, ela exige a minha mudança interior, o meu verdadeiro tesouro. Então, a caridade moral, tolerância, resignação, indulgência, paciência, perdão, sacrifício. Pouca coisa? Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. Olha, que as vossas ações estejam sempre em harmonia com o que tu sabe. Então, por exemplo, nós espíritas temos muitas informações, sim, mas a nossa atitude está de comum acordo com as nossas informações. Por isso é que ele usou o termo aqui, olha, ações e consciência.
Então, de que me vale eu estar aqui ouvindo, aprendendo, mas eu não me esforço? Gente, lembra de uma coisa. O Wesley vai sair daqui, a espiritualidade não vai cobrar que ele seja perfeito. Não é isso. A cobrança é que ele se esforce. Se nós estamos vivendo um esforço tamanho e cada um está no nível. Volto a repetir o que ainda há pouco falei. O meu esforço é não arrancar a porta, porque a minha vontade é arrancar a porta e bater. Mas eu ainda bato a porta. Mas a minha vontade é arrancar a porta e quebrar na cabeça da pessoa, dando um exemplo, tá, gente? Que eu não vou dar esse prejuízo, que vai ser para mim mesmo lá em casa, porque sou eu que sou a mantenedora, né? Mas só dando um exemplo, entendestes? Vocês entenderam isso? Então, ou seja, se alguém olhar para a Conceição e ver a Conceição batendo a porta com raiva, bom, vai dizer, isso é porque é espírita. Mas a espiritualidade que está vendo o meu esforço e conhece o meu passado, vai dizer, olha como ela está se esforçando. Outrora ela teria matado. Hoje ela só bate uma porta. Então, a única pessoa que pode, encarnada, dizer quem está fazendo esforço e o nível do esforço sou eu. Então, eu não tenho que estar preocupado se a Carla vai me criticar ou não. Porque só eu sei o esforço que eu estou fazendo para ter a atitude de apenas bater essa porta. E eu fico em paz com a minha consciência. Um dia eu vou fazer esforço e vou deixar de bater a porta. Entende? Então isso é algo individual. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. É o que ele está falando aqui, da consciência. Da consciência. Então a consciência da Conceição não vai ficar desesperada porque bateu a porta nova, vai sentir até um alívio. Mas foi com esforço. Então por isso é que o Evangelho diz, seja manso, tolerante para os erros alheios, severo para com os vossos. Vai chegar um momento que vai me incomodar profundamente bater essa porta. Nem isso eu vou querer mais. E aí eu paro de bater na porta. Então a gente bate na porta, a gente bate as portas do armário da casa quando está com raiva, a gente vai batendo as louças, né? São comportamentos que eu estou tentando exteriorizar, mostrando que eu estou super chateada. Mas vai chegar uma hora que isso vai nos incomodar. Até chegar uma hora que não mais nos incomoda os erros alheios. Ficou claro ou foi difícil? Para finalizar, que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira e de preparar para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Se aqui já vai ficar bom, lá vai ficar melhor. Melhor ainda. Por que ele fala em suave? Isso quer dizer o que é suave? Que não vai ter mais nenhuma encrenca? Gente, a maior dor, o maior peso é da consciência. Aí vai dizer, tia, tem gente aí que não tem consciência não. Gente, é por isso que o povo está surtando. O povo está enlouquecendo. O povo está se desconectando tanto. Isso já é muito pesado. Isso já é uma consciência totalmente adoecida. Que dentre vós, o médio que não se sinta. Olha a cutucada aqui, o Pascal. Que dentre vós, o médio que não se sinta com força para perseverar no ensino espírita. Olha a chamada. Se abstém. Se abstém. Então, o que a gente aprende? O que a gente tem falado muito nisso? Se eu estou estudando e isso não me torna um humano melhor, é melhor que eu não estude. E vá procurar uma religião que me torne um humano melhor. Porque o espiritismo não está servindo para mim. Então, você imagina o que é você ouvir um estudo desse, de repente você é um homem ou uma mulher casada, e sair daqui, liga e vai encontrar com o amante. Ou então amanhã na empresa você assinar algo que não está de comum acordo com a moral cristã.
Você tem noção do compromisso que a gente está assumindo? Das responsabilidades? Então é isso que ele diz, olha, te abstenha. Porque a dor moral vai ser muito grande. Porque não fazendo proveitosa a luz que eu ilumino, então qual é o proveito que tem de eu estar aqui ouvindo, estudando, riscando todo o meu caderno? Se na hora da prática eu não consigo viver, eu não consigo colocar, eu me aborreço. Gente, a gente briga até no WhatsApp. O que mais me dói é ver o grupo do EOS ainda brigando no WhatsApp. Eu digo, meu Deus! Apesar de tudo que a gente estuda, a infantilidade ainda é muito grande. Ainda sai do grupo, tô com raiva e sai do grupo. E ainda tem a infantilidade dos que vêm colocar mais lenha na fogueira. Né? Então, como diz a tia, é para acabar. Então, isso mostra, meus irmãos, o quão infantil nós ainda somos. Nós não estamos preparados para receber uma crítica. Uma crítica. Às vezes, por exemplo, aqui a gente está lendo, deu uma palavra errada. Vem a Mita, corrige, ou vem essa aqui, corrige, vamos supor. Vem a Mita, ou vem a Carla e corrige, vem a Lígia, vem fulano, pronto, ficou emburrado. Você quer saber tudo, fulano, não sei o quê. O trabalho é de quem? E está sendo aperfeiçoado para quem? O trabalho dele tem que ser nobre. Ninguém pode fazer o trabalho de Jesus de qualquer jeito. Muitas vezes, quando eu não sei a pronúncia, meninas, como é que pronuncia? Pesquisa isso aqui para mim, que eu não sei. Gente, eu sou uma aluna. Sou uma aprendiz. Não sou detentora de todo o conhecimento. Então, essa linha, esse bom senso, já me faz entender que eu preciso. Que nós precisamos. Mas vamos avaliar. E quando nós somos corrigidos? Quando nós erramos, como é que nós ficamos? Quando alguém lhe corrige, como é que você fica? Tira a tia do centro agora. Você está lidando com o que aí? Orgulho. Porque corrigir o outro é fácil, mas ouvir a crítica e se corrigir, isso exige de nós algo. Humildade. Entendestes? Então, são coisas simples, mas que nós não estamos atentos. Terá que, então, será menos desculpável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Como é a pronúncia, Aramita? Pascal. Foi bom, gente? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Qual é o maior entrave para os médios? É por isso, gente, o cuidado com os elogios. Elogios não faz bem a ninguém. O elogio, ele mexe com um dragão que está dentro de nós, que é o orgulho. Então, uma coisa é incentivo, a outra coisa é elogios. Eles são bem diferentes e bem específicos. O
O primeiro ponto que nós temos que pensar é que o médium ostensivo, a mediunidade ostensiva, ela não está vinculada à evolução moral. A mediunidade, ela é uma predisposição orgânica e pode aparecer e estar justamente para aqueles que mais precisam evoluir e crescer. E não tem absolutamente nenhum vínculo com a condição moral. O fulano é médio, é um espírito moralizado. Em absoluto. Agora, a minha condição moral é que vai dar qualidade ao trabalho mediúnico. Então, para nós espíritas, acordar do outro lado e poder fazer uma autoavaliação e ver que não fizemos o que deveríamos ter feito, que duvidamos muitas vezes, para nós vai ser uma dor moral muito grande. Então, o recolhimento, ele é uma conquista diária. Ele é um exercício diário. É um movimento de introspecção mesmo. Entendeu? Esse processo de recolhimento. Porque nós não somos médium apenas no dia da atividade. Nós somos médios constantemente. Então, recolhimento, intenções puras. Qual é a caridade mais fácil? Material. Caridade material. Qual é a caridade mais nobre? Moral. Caridade moral. Porque ela exige muito mais. A caridade material, nós normalmente vamos dar daquilo que nos sobra. A caridade moral, ela exige muito mais. Ela exige a minha mudança interior, o meu verdadeiro tesouro. Então, a caridade moral, tolerância, resignação, indulgência, paciência, perdão, sacrifício. Lembra de uma coisa, o Wesley vai sair daqui, a espiritualidade não vai cobrar que ele seja perfeito. Não é isso. A cobrança é que ele se esforce. Se nós estamos vivendo um esforço tamanho e cada um está no nível. Então, a única pessoa que pode, encarnada, dizer quem está fazendo esforço e o nível do esforço sou eu. Então, eu não tenho que estar preocupado se a Carla vai me criticar ou não, porque só eu sei o esforço que eu estou fazendo para ter a atitude de apenas bater essa porta. E eu fico em paz com a minha consciência. Um dia eu vou fazer esforço e vou deixar de bater a porta. Até chegar uma hora que não mais nos incomoda os erros alheios. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos nossos amigos espirituais que aqui estão nos inspirando, conduzindo e nos amparando nesse trabalho que realizamos em Teu nome, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Assim seja.